favor, podem sentar mais ao centro, porque nós vamos caminhar muito por algumas imagens aqui no projeto. Romanos, capítulo 1, versículo de número 17. Todos os irmãos comigo, amém? Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Feche seus olhos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós acabamos de ler uma porção da Tua palavra, Senhor. Eu quero entregar nas Tuas mãos essa noite e esse momento de exposição da Tua palavra. Nós iremos caminhar aqui, Deus, por um acontecimento da história que marcou, Deus, a história da humanidade, a história da igreja. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, através, ó Deus, desse evento. Que o Senhor nos desperte, que o Senhor nos faça perceber, ó Deus, a necessidade constante de reforma, Pai. Reforma, Deus, é algo que aconteceu ao longo de toda a história bíblica e tem acontecido também nos nossos dias, Pai. Que o Senhor nos chame para esse momento, que o Senhor nos chame, ó Deus, para que sejamos reformadores nesses dias, Pai. Eu entrego, ó Deus, esse momento nas Tuas mãos, no santo nome de Jesus, amém. Pode se assentar, se possível for, dê um aplauso ao Senhor Jesus. Meus irmãos, nós estamos a um dia de estarmos comemorando como evangélicos os 502 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela aconteceu no dia 31 de outubro do ano de 1517. Foi nesse dia que aconteceu esse marco e essa imagem ali atrás mostra. Nós iremos daqui a pouco chegar neste acontecimento. Eu chamo a atenção aos irmãos porque existe um erro comum dentro das igrejas de muitos crentes que parecem acreditar que a igreja evangélica ela é um acontecimento que parece vir do nada. Essas pessoas ignoram a história da igreja. Alguns chegam até a pensar, achando que existe a história da igreja primitiva, que está registrada no livro dos Atos, ali a partir dos apóstolos, e essas pessoas parecem acreditar que ao longo de 2000 anos não aconteceu mais nada, que a igreja simplesmente vai surgir no século passado novamente, com a Igreja Assembleia de Deus do Brasil, a partir do movimento pentecostal. Nós somos pentecostais, mas essas pessoas parecem fazer ou demonstrarem que acreditam nisso. Ignoram toda a história da igreja, tudo que aconteceu na história da igreja, e essas pessoas elas trabalham dentro da teologia de uma forma que nós chamamos de restauracionismo, como se a nossa igreja ela tivesse uma ligação imediata com a igreja primitiva. Não, meus irmãos. Aconteceu inúmeras coisas na história da igreja, muitos homens e mulheres de Deus, a igreja seguiu por esses 2000 anos, e é sobre isso que eu quero conversar aqui com vocês nessa noite, meus irmãos. Eu começo aqui com o primeiro slide, a primeira imagem, colocando aqui para os irmãos, e a gente vai caminhando, eu vou pincelando algumas coisas que são colocadas aqui. Preste atenção nisso aqui, irmãos. A igreja do Senhor Jesus, nós entendemos como marco do início da igreja de Cristo, a partir de Atos capítulo 2. Normalmente a maioria dos teólogos concordam que a igreja ela começa no advento do dia de Pentecostes. Ou seja, em Atos capítulo 2, ali se inicia a era da igreja, chamada igreja primitiva. Esse primeiro período, ele tem o nome de período apostólico, século I. Período apostólico, porque os homens que dirigiam ou que governavam a igreja naquele tempo eram exatamente os apóstolos de Cristo, aqueles primeiros homens que foram chamados pelo Senhor Jesus. Ali então dá-se início o período apostólico. Acontece, meus irmãos, que embora alguns insistam em se autodenominar apóstolos nos dias de hoje, ou ainda colocam o nome das suas igrejas,
o nome apostólico para dar alguma ênfase, nós sabemos que os apóstolos morreram no primeiro século. Não existe mais nenhum dos apóstolos vivos. E nós sabemos que quem dá continuidade à igreja são os pastores, os bispos, os evangelistas, os profetas. Nós vemos ali na carta de Paulo aos Efésios, ali tem os ministérios falando sobre a sequência da igreja. E aí, meus irmãos, passado o primeiro século, no século II até o século IV, vai acontecer o que conhecemos como o período da patrística, ou os pais da igreja. Homens, alguns deles conviveram com os apóstolos e aprenderam diretamente dos apóstolos, e esses homens vão continuar guiando a igreja, instruindo a igreja, ensinando a igreja. Nós temos homens ali nesse período que estão marcados na história da igreja, como por exemplo Irineu, nós temos por exemplo Agostinho de Hipona, que é um nome bem conhecido, Policarpo de Esmirna, são nomes que aparecem nesse período do século II ao século IV. Acontece, meus irmãos, que o Império Romano, como os irmãos sabem, era inimigo da igreja, perseguidor da igreja. Porém, no século IV, mais precisamente ali em 313 depois de Cristo, o Império Romano, a partir do seu imperador chamado Constantino, o império vai se converter. Entenda a conversão entre aspas, porque é uma imposição. A partir de então, o império que era perseguidor da igreja passa a ser cristão. Portanto, aqui vai acontecer, vai se fundir a igreja com o Estado. Desde aqui, a partir do século IV, nós vamos descobrir que isso é um problema para a história da igreja. Sempre que igreja e Estado se tornam uma coisa só, isso é um problema para a igreja. Embora nós vemos nos dias de hoje muitos evangélicos insistindo para que nós tenhamos aqui no nosso país a igreja evangélica governando. Isso não pode acontecer. Isso não é propósito de Deus. A gente vê claramente na Escritura a separação dos poderes. E quando isso acontece na história da igreja, nós vemos que a partir de então muitos problemas começam a acontecer dentro da igreja. Mas eu preciso que você note algo, que dentro dessa igreja romana, chamada aqui de católica, apostólica romana, existiam muitos homens fiéis a Deus. Deus sempre teve os seus remanescentes, como foi, por exemplo, na história de Israel. Você se lembra muitos momentos que Israel estava distante de Deus, Israel havia apostatado do Senhor, mas ainda assim Deus tinha lá os seus profetas, homens fiéis a Deus que preservavam a palavra de Deus. É exatamente isso que vai acontecer nessa era da igreja. A igreja ela vai caminhar, ela vai se distanciar da palavra de Deus, mas Deus vai tendo ali os homens que lutam pela verdade de Deus. Alguns marcos para os irmãos saberem sobre a história da igreja é que no século XI vai acontecer o cisma do Oriente. É quando a igreja católica apostólica romana ela se divide em duas. E nós vamos passar a ter a igreja católica apostólica de Roma e a igreja ortodoxa, essa que é localizada na Turquia. Então a igreja se divide ali no século XI. Um outro acontecimento que é muito conhecido, os irmãos que gostam de história, são as cruzadas. Quando a igreja se torna muito forte, ela começa a se empenhar em cruzadas, para poder, pelo poder da espada, ganhar adeptos à fé cristã. Então isso vai acontecer entre o século XI até o século XIII. A igreja passa a ter um exército, homens armados, que vão andando pelo mundo antigo, o que se conhecia de mundo antigo, e eles vão impondo o evangelho para as pessoas. E também no século XII, quando inicia-se mais, precisamente na França, o que nós conhecemos como a Inquisição. A Inquisição é um período onde a igreja ela vai assassinar todas as pessoas que vão se opor à igreja. Note que a igreja lá do início, lá da era da igreja, ela era perseguida. Mas agora, quando chega no período da Inquisição, ela se torna perseguidora daqueles que não compactuam da fé cristã. Então aqui nós temos um por alto sobre a história da igreja e a gente ainda está caminhando para frente disso. A reforma está se aproximando, mas ainda não chegou. Existe apenas até então a Igreja Católica Apostólica Romana. Só que alguns homens já nesse período começam a se destacar. São chamados e conhecidos como pré-reformadores.
nós temos 3 nomes, que são os 3 nomes mais importantes, como os chamados pré-reformadores. O primeiro deles é John Wycliffe, esse homem santo, homem de Deus, um homem que defendeu a verdade de Deus, e esse homem influenciou esse segundo nome ali, que é John Hus. Inclusive, John Hus tem um filme dele no YouTube, gratuito, um filme rapidinho, para você assistir lá a história de John Hus. Uma história linda, um homem que preservou a verdade de Deus. Ele vai morrer numa fogueira, e dentro dessa fogueira ele vai profetizar sobre a vinda de Martinho Lutero. John Hus é esse homem. E um terceiro nome, que não tem tanto a ver com uma reforma teológica, mas mais com uma reforma social, é Jerônimo Savonarola. Esse também é considerado como um pré-reformador. Todos esses homens antecederam Lutero. Até aqui, nós ainda não tivemos um rompimento com a Igreja Católica. Até então que vai surgir na história da humanidade esse homem chamado Martinho Lutero. Pode colocar, Roberto. Martinho Lutero, meus irmãos, ele vai nascer em 1483, vai morrer em 1546. Já avançando sobre a vida religiosa de Lutero, ele em 1505, ele vai se tornar um monge agostiniano. Esse termo agostiniano significa que ele era da ordem de Agostinho de Hipona. No catolicismo romano, ali entre os frades, existem as ordens ali, ordens dos jesuítas, ordem agostiniana. Nós temos várias ordens dentro do catolicismo romano. E Lutero, ele vai entrar pela ordem agostiniana. Então, em 1505, ele se torna um monge. 1507, estando ele já no mosteiro estudando, ele vai ser ordenado, como agora de maneira oficial, como um monge católico da ordem agostiniana. Agora nós temos ali algumas informações sobre a vida particular de Lutero. Lutero era um homem muito devoto a Deus, ele era muito dedicado aos estudos, mas ele tinha dentro de si um sentimento de culpa pelo pecado. Isso o perturbava constantemente. Olhe para cá. Irmãos, quando nós estudamos um pouco sobre a biografia de Lutero, nós descobrimos isso sobre Lutero. Essa é a chama que arde dentro de Lutero. Lutero era um homem que buscava servir a Deus com tanta excelência, que ele confessava os seus pecados diante de Deus, e logo quando ele se levantava e vinha na mente dele um pensamento que desagradava a Deus, de imediato ele se entristecia, porque ele enxergava que com aquela conduta ele seria condenado. Então ele tinha sobre ele um peso constante. O fardo do pecado estava sobre as costas de Lutero. Isso perturbava Lutero. Ele era um homem de penitências. Dentro do catolicismo romano tem isso. Ele sempre estava em constante penitência, perturbado constantemente. Aí, avançando, irmãos, Lutero, em 1510, ali pela sua liderança do mosteiro onde ele estava, ele vai ser enviado até Roma, onde localizada até hoje, a sede da Igreja Católica Apostólica Romana. Vão ser 2 meses de viagem. Ele não vai sozinho, vai ele mais um outro monge. E segundo a biografia de Lutero, ele viaja para Roma na esperança de encontrar as respostas que ele precisava com relação àquilo que o perturbava. Lutero, ele vai cheio de esperanças para Roma, pensando que lá ele ia encontrar na sede da igreja aquilo que pudesse responder para ele, como que ele ia encontrar paz. E aí, meus irmãos, nos relatos de Lutero, ele diz que quando ele chega em Roma, ele enxerga outras coisas e não resposta. Ele vê luxo, corrupção, soberba e uma sede insaciável por dinheiro. É exatamente isso que Lutero vai encontrar em Roma. Uma cidade rica, uma cidade opulenta, cheia, e uma cidade que tem um interesse absoluto em dinheiro. E aí, meus irmãos, Lutero percebe que o que mantém toda aquela riqueza
de Roma nada mais é do que as pequenas igrejas das cidades. As pessoas que não tinham dinheiro ou possibilidade de ir a Roma, que não sabiam como que é Roma, elas dizimavam em suas igrejas, o dinheiro era transportado pelas estradas. Você já ouviu aquele ditado que todo caminho leva a Roma? Todas as estradas, elas ligavam até Roma, o dízimo e as ofertas eram levadas, protegidas pelos soldados da igreja, e aquilo ali mantinha todo aquele luxo da sede ali em Roma. E Lutero, irmãos, lá, estando em Roma, ele vai descobrir um lucrativo negócio que estava prosperando, era algo que estava iniciando, que era a venda de indulgências. As indulgências eram bulas, papéis, documentos assinados pelo Papa que concediam perdão dos pecados aos homens. Ou seja, segura aí nessa aí, Roberto. Ou seja, irmãos, a igreja, ela se dispôs a preencher o Papa documentos, e esses documentos, a pessoa que os obtinham, elas entendiam ou acreditavam, a partir do que a igreja dizia, que essas pessoas tinham seus pecados perdoados. E sobre essa questão da venda, pode ir, Roberto? Qualquer pessoa que tenha cometido qualquer tipo de pecado poderia ser absolvida pagando algum valor. Vendia-se 5 anos de perdão, 10 anos de perdão, 20 anos de perdão. Por uma boa quantia, alguém poderia até tirar uma alma do purgatório. Depois eu falo do segundo ponto ali. Olhe para cá, irmãos. A doutrina do purgatório é uma doutrina católica apostólica romana, que é a crença de que as pessoas após a morte, elas vão purgar o seu pecado num ambiente de sofrimento, mas que não é o inferno. As pessoas que vão para o purgatório são as pessoas que foram batizadas no catolicismo romano. Isso garante para elas, no mínimo, o direito de ir para o purgatório. Sendo assim, as pessoas, elas, de acordo com os seus pecados, elas ficavam um determinado tempo no purgatório. Essa é a crença deles. E aí, meus irmãos, a igreja vai dizer que se as pessoas começassem a pagar, quem tinha um parente no purgatório, a hora que pagasse, a pessoa saía do purgatório. E as pessoas também, meus irmãos, começaram a comprar tempo de pecado. E note, irmãos, eram os pecados mais cruéis e terríveis. As pessoas pagavam e elas ganhavam a liberdade de viver do jeito que elas quisessem. No adultério, no homicídio, na mentira, no roubo, qualquer coisa. A pessoa pagava, ela tinha ali a bula do Papa. Se alguém chegasse para ela, algum líder, e dissesse, isso que você fez é pecado, ele tirava ali o documento e fala, não, o Papa me perdoou, eu estou perdoado, está resolvido. E um outro motivo da igreja fazer ali as indulgências é que em 1505 começou a construção da Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro é aquela basílica que está lá no Vaticano, aquela igreja de onde costumeiramente o Papa fala, aquela igreja central, onde eles dizem, né, que Pedro está enterrado ali, o que não acreditamos. Mas eles dizem, esse dinheiro, boa parte dele nessa época seria para a construção da Basílica de São Pedro. Então, Lutero percebe que eles transformaram isso num negócio, numa maneira de ganhar dinheiro do povo, passando. Aquela imagem ali ao fundo, eu não sei se você está conseguindo perceber, é um homem. Essa é a pintura do rosto do Papa Leão X, que era o Papa da época. Preste atenção. Olha essa frase. Ao se ouvir o tilintar de uma moeda caindo no gasofilácio, uma alma sobe ao paraíso. Frase atribuída ao Papa Leão X. Ou seja, o Papa propagava isso, que quando a moeda caía no gasofilácio é o lugar de depositar, né, a oferta. Quando caía ali, imediatamente uma alma saía. Uma outra coisa que a igreja começou a fazer é que ela passou a vender coisas. Ela vendia pedaços da cruz de Cristo. Alguns vão dizer que eles venderam tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para construir um navio do tamanho do Titanic, com tanta madeira, porque obviamente não era a madeira da cruz de Cristo, e qualquer pessoa, qualquer líder da igreja que dizia que era, as pessoas acreditavam para levar para suas casas. Elas vendiam pedaços do Santo Sudário. Santo Sudário é o pano que ficou sobre o rosto de Jesus quando ele foi sepultado lá, quando ele foi colocado morto, enrolou-se ele num pano, e esse pano tem o nome de Santo Sudário. Então eles começaram a cortar alguns panos e vendiam esses pedaços.
eles também vendiam descendentes do jumentinho de Cristo. Sabe aquele jumentinho que o Senhor Jesus adentrou em Jerusalém e as pessoas cantando Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor? Esse jumentinho que foi profetizado pelo profeta Zacarias, que o Messias entraria na cidade assentado num jumentinho. As pessoas começaram a vender jumentos na igreja, dizendo que esse jumento tinha uma descendência com aquele jumento de Cristo. Eles vendiam o manto de Jesus, aquele manto que a Bíblia fala que lá na crucificação, eles pegaram as vestes de Jesus e os soldados lançaram sorte para ver quem ia ficar com as vestes de Jesus. Eles vão começar a vender esse manto de Jesus e também a túnica de Maria também, que eles vão falar que é o véu de Maria, tudo pedaço. E isso aqui, irmãos, isso é tão interessante que esses relatos aqui, alguns podem acreditar que são invenções dos evangélicos para falar contra os católicos. Não, esses relatos aqui, eles consistem em livros seculares, que são livros que não são religiosos, são livros que apenas querem falar sobre a história da humanidade. Nos livros de história da humanidade, esses relatos estão contados sobre o que estava acontecendo na história da igreja. Voltando para o Lutero, vamos lá, sobre as vendas das indulgências. O que acontece, irmãos? Lutero, ele vai voltar de Roma em conflito. Sua fé entra em colapso. 1511, Lutero é enviado para Wittenberg. Ele se torna professor de estudos bíblicos na faculdade e doutor em teologia. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Ele foi com uma expectativa alta para Roma. E ele ficou decepcionado, extremamente decepcionado. Quando ele volta, irmãos, Lutero era um dos melhores monges que a Igreja Católica tinha. Ele era um dos monges mais dedicados, mais estudiosos, mais devotados à igreja. Lutero era esse cara. Só que quando ele vai e ele descobre o que estava acontecendo na igreja que ele tanto amava, ele volta de Roma em conflito. A fé de Lutero, ela vai ser questionada, ela entra em colapso. Lutero não sabe o que fazer. E aí, meus irmãos, mais a fundo na biografia, você entende que Lutero entra numa crise tão grande que a liderança de Lutero, vai enviar ele para essa pequena cidade. Essa cidade que é localizada no interior da Alemanha. Ele é mandado para lá como forma de ficar lá, pôr a cabeça no lugar e de dar seguimento no seu ministério ali. Quando Lutero chega lá, ele volta a fazer o que sempre fazia, que é estudar a Bíblia. Tanto é que ele se torna professor e ele vai fazer o seu doutorado em teologia. Falando sobre Bíblia, passando para o próximo, olha só. Lutero então vai se aprofundar na Bíblia. E através das Escrituras, ele descobre que o homem não pode comprar o perdão de Deus. Romanos 1,17, o texto que lemos, é a descoberta de Lutero. A venda de indulgência chega na pequena Wittenberg. Lutero, então, precisa agir. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Preste atenção nisso. Lutero, ele vai se aprofundar na Bíblia. E quando ele começa a ler a Bíblia, é a partir das Escrituras que Lutero vai ser liberto do sentimento de condenação. Lutero parece descobrir aquilo que o Senhor Jesus vai falar em João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Lutero era um homem atormentado, Lutero sofria pelos seus próprios erros, mas quando ele se lança às Escrituras, das Escrituras emana liberdade, das Escrituras emana paz para o coração do homem. As Escrituras mostram que o homem está perdido, mas as Escrituras mostram que Deus preparou uma solução através do seu Filho Jesus Cristo. Lutero descobre isso. E a biografia de Lutero diz que quando ele começa a ler Romanos, inclusive ele tem uma frase muito conhecida, ele diz que todo crente deveria ler Romanos todos os dias antes de sair de casa. E ele diz que todo cristão deveria ler tanto Romanos para chegar ao ponto de ter Romanos decorado nos seus lábios. Eu estou longe disso, mas Lutero diz que é importante que busquemos isso. A descoberta de Lutero está lá em Romanos capítulo 1, versículo 17, mas a biografia de Lutero diz que quando ele descobre esse texto, ele se tranca no quarto e ele fica lá por 3 dias. Ele coloca um móvel e trava a porta, que as pessoas precisam arrombar a porta de tão fascinado que ele fica com esse texto que diz: o justo viverá da fé. Lutero entende
que a vida dele não tinha a ver com aquilo que era liberado a partir de Roma sobre ele. A vida dele tinha a ver com o que foi liberado a partir da cruz do Calvário em Jesus Cristo. Lutero descobre isso. E aí, meus irmãos, quando Lutero faz essa descoberta, essa venda de indulgência, que alguns anos tinha começado em Roma, já estava indo pelas cidades menores, pelas igrejas menores, e chegou na cidade de Wittenberg. Lutero então precisa agir. É a hora de Lutero se levantar. Pode passar, Roberto. Lutero então, meus irmãos, no dia 31 de outubro de 1517, decide então escrever 95 teses num papel, com a sua pena, contra o Papa, contra os falsos ensinamentos da igreja e principalmente contra a venda de indulgências. Ele vai até a porta da igreja do castelo de Wittenberg e com um martelo ele prega as 95 teses ali na porta daquela igreja, naquele 31 de outubro. Seguindo, irmãos, Lutero faz isso, cheio de coragem, ele vai na porta daquela igreja e cola aquelas 95 teses. Certamente, meus irmãos, Lutero não tinha ideia da amplitude daquilo que ele estava fazendo. Ele não sabia que numa cidade pequena, numa igreja pequena, um simples monge poderia incomodar o papado romano. E Lutero, meus irmãos, a partir de quando essa notícia chega na igreja, lá na sede da igreja, a gente lendo a história vai descobrir que a igreja vai obrigar Lutero a se retratar. Ele não o faz. Ele é colocado diante do que nós conhecemos na história como a dieta de Worms. Nessa dieta é onde ele vai ser sabatinado. E ele vai dizer que tudo o que ele estava ensinando estava nas escrituras. E que contra a verdade, só a verdade, não tinha jeito de ir contra o que ele estava ensinando. A igreja, meus irmãos, a essa altura, vai fazer o que pode ser feito de pior contra um de seus membros, que é excomungá-lo. Lutero é excomungado da igreja, ou seja, tirado de comunhão. Ele não mais faz parte da igreja. E Lutero, meus irmãos, nesse período, ele vai passar por um momento de perseguição. Só que ele vai encontrar apoio. Muitos homens, príncipes, vão ajudar Lutero nessa caminhada. E nessa fuga de Lutero contra a igreja, ele vai aproveitar esse tempo para traduzir a Bíblia para o alemão. O alemão, a base do alemão, a língua alemã hoje, toda vem a partir da tradução de Lutero. É Lutero quem traduziu e é esse alemão que ele utilizou para a tradução que até hoje é falado lá na Alemanha. Lembre-se que a Bíblia ela era só em latim naquele período. Então o leigo não tinha acesso, o pobre não tinha como ler a escritura. Tudo que a igreja dizia o povo aceitava, porque o povo não tinha acesso à escritura. Então uma das primeiras medidas de Lutero é colocar a Bíblia na mão do povo, é devolver ao povo a palavra de Deus. Eu olho para isso aqui na igreja, meus irmãos, na história da igreja eu vejo quão importante é nós sermos crentes que amam a palavra de Deus, que se inclinam para a palavra de Deus, porque homens deram a vida para podermos ter a palavra de Deus nas nossas mãos. Tem um outro homem, um inglês, chamado William Tyndale. William Tyndale foi o homem que traduziu a Bíblia para o inglês, e ele tem uma frase espetacular, ele diz: eu quero traduzir a Bíblia para o inglês, mas para o inglês do leigo, ao ponto de qualquer camponês que pregar a escritura possa compreender o que está escrito. William Tyndale morreu queimado também, e lá de dentro da sua fogueira pegando fogo, ele também profetizou algo, e foi a conversão ali da Inglaterra tempos depois. E nós vemos que homens deram a vida pela escritura sagrada,
para que muitos crentes hoje sejam pessoas que não se importam com a Escritura, não se preocupam com a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, seguindo, pode passar, Roberto. A atitude de Lutero começa a se espalhar pela Europa. Outros homens começam a se levantar e se unem ao pensamento de Lutero. Lutero nunca quis sair. O desejo dele era que o Papa se arrependesse. Não teve jeito, não tinha mais volta. A igreja seguiria por dois caminhos, católicos e protestantes. Você precisa entender isso, irmãos, porque talvez algum católico, apostólico romano vai afirmar isso, que Lutero quis sair e abrir uma nova igreja. Não. O desejo de Lutero foi reformar aquela igreja, foi que os líderes daquela igreja se arrependessem, foi que os líderes daquela igreja reconhecessem o erro deles. Mas esses homens estavam tão tomados de soberba e eram tão insaciáveis por dinheiro, que esses homens preferiram continuar no erro do que abrirem mão dos seus egos, e causou essa divisão na igreja. Eu olho para esse fato e eu percebo que essa divisão da igreja não é causada por Lutero. Essa divisão da igreja é causada exatamente pelos próprios líderes católicos, que não deram o braço a torcer para reconhecer que Lutero falava da parte de Deus. Católicos e protestantes, os dois são grupos de cristãos, mas com grandes diferenças, inúmeras diferenças. Nós nos enquadramos nesse grupo, protestantes, futuramente sendo chamados de evangélicos. Afinal, o foco da pregação dos protestantes eram os evangelhos, a vida de Cristo. Por isso eles começaram a ser identificados como evangélicos, que tem a ver com a boa notícia. Então os protestantes vão ser chamados já, ainda naquela época, como evangélicos. É por isso que levamos esse nome, protestantes de confissão evangélica. Seguindo, irmãos, surgem então vários movimentos: os luteranos, os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos. Os anglicanos é a igreja da Inglaterra. Igreja anglicana significa isso, igreja inglesa. Todos tinham os mesmos pilares, os mesmos princípios, discordavam em pontos secundários, mas no que é fundamental, andavam juntos. Vários grupos vão surgir, vários homens ali na Europa, no mundo antigo, velho mundo, muitos homens vão se levantar naquele tempo. Cada um deles, meus irmãos, vão guiar os movimentos. Nós conhecemos, por exemplo, falando do presbiterianismo, um homem chamado John Knox, que é o homem que vai fundar a igreja presbiteriana em 1560, na Escócia. É quando vai surgir o presbiterianismo, também impulsionado pelo que aconteceu a partir da reforma protestante. Os metodistas, nós vemos nomes conhecidíssimos como John Wesley, o seu irmão Charles Wesley. Nós vemos, por exemplo, a partir dos luteranos, ali dentro dos batistas, tem os anabatistas, algumas dúvidas, algumas dissensões sobre batismo, muitas coisas que acontecem que eles discordam, mas note, sempre são pontos secundários. O que é fundamental, nós concordamos. E é assim que nós devemos olhar para a igreja hoje. Hoje nós somos presbiterianos renovados. Existem os presbiterianos do Brasil, existe a Assembleia de Deus, existem inúmeras igrejas, os metodistas. Nós olhamos para essas igrejas, somos diferentes em alguns pontos, mas do que nós precisamos ter em comum são os pontos que são fundamentais. As igrejas que levam o nome de evangélicas, mas elas negociam os pontos fundamentais, elas não podem ser consideradas como igrejas evangélicas. O que é secundário, isso aí não tem problema, mas o que é primordial são inegociáveis. E essas coisas que são fundamentais, nós conhecemos pelas 5 solas. É o que a reforma estabeleceu, 5 pontos fundamentais, chamadas 5 solas. Solas é uma expressão do latim que significa somente. E nós vamos, está com a sua Bíblia aberta aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu vou pegar um texto para cada sola, apenas para fundamentar o que nós estamos falando. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Sola Escritura, somente a Escritura.
Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Olha para cá. O primeiro, e não existe uma ordem exatamente sobre os solas, mas o primeiro sola que eu coloco diante dos irmãos é o sola escritura, ou somente a escritura. Toda a fé cristã, tudo o que acontece dentro de uma igreja evangélica, precisa ser guiado pela infalível palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa carta magna, é o nosso crivo, é a nossa bússola, é o nosso norte. Lutero mesmo tem uma frase, que todo ensinamento que ainda que faça chover milagre todos os dias, se não estiver fundamentado na escritura, precisa ser rejeitado. Pode estar acontecendo o que for, pode ser um espetáculo, um show pirotécnico, um negócio diferente, igual eu falei para os irmãos aqui no domingo de manhã, pode estar colando os outros na parede, não interessa, irmãos. Está na escritura? Se não está na escritura, tem que ser rejeitado. Não, mas é tão legal, eu até choro não interessa. A palavra de Deus é o que nos guia, é o que nos orienta. Nós somos essa igreja, nós defendemos a bandeira do sola escritura. Nós acreditamos, meus irmãos, que Deus fala, e Deus fala de maneiras das quais Ele é soberano e Ele pode se manifestar, mas nenhuma dessas falas de Deus viola o princípio da escritura. Essa é a nossa crença. Somos uma igreja renovada que acredita em revelações, que acredita em profecias, mas acreditamos fundamentalmente que nenhuma dessas revelações e profecias podem ir contra as escrituras. O crivo sempre será as escrituras. Pode fazer chorar, pode impactar, pode ser legal, pode falar do seu íntimo, mas precisamos ter no nosso coração e na nossa consciência a palavra de Deus. Toda a escritura, toda a escritura é inspirada por Deus. Existem igrejas tidas como evangélicas que estão se apartando disso, dizendo que a Bíblia ela não é totalmente inspirada, mas que ela contém partes inspiradas. Isso é uma heresia, isso é um engano, isso é um erro. Nós cremos que de Gênesis a Apocalipse toda a palavra foi inspirada por Deus. É o que defendemos e é o que acreditamos. Somente a escritura, sola a escritura. A segunda sola, somente a fé. Romanos 5, vem comigo. Está em Timóteo, volta um pouquinho. Romanos 5, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma descoberta que a reforma protestante faz é que o que basta ao homem é a fé, é crer. E entenda esses solas no tocante à salvação. Olhe para cá. Somente a fé, pois é a fé que nos justifica. A justificação, meus irmãos, talvez você não saiba disso, é um ato que não acontece dentro de você. A justificação não é um ato interno. A justificação é um ato externo, é uma declaração de Deus a nosso respeito, a partir de Jesus Cristo. A regeneração, a santificação acontece dentro de nós, mas a justificação é a partir do que Cristo fez na cruz. É quando Deus olha para nós e vemos que somos pecadores, que merecemos o inferno, mas Deus olha para a cruz na obra do seu Filho, e a partir disso nós somos justificados. E Ele nos olha através do seu Filho, e aí nós somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada.
O que Cristo ali conquistou na cruz é colocado sobre nós. Assim como Ele leva o nosso pecado, nós carregamos a sua justiça. Nós somos justificados pela fé. Somente a fé pode fazer alguém acreditar nisso. Porque alguém pode dizer assim: ah, mas como que eu sou salvo? Eu não estou sentindo nada. É verdade. É porque é somente a fé. Não é o que você sente, é o que você acredita. Não é o que você vê, mas é algo que você de fato acredita. Eu creio. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Nós acreditamos que a nossa salvação está consumada na cruz do Calvário. Nós acreditamos que estaremos para sempre com o Senhor, mas nós não vimos nada, nós não sentimos nada. Não há nenhum carimbo, nenhuma marca visível em nós, mas pela fé nós somos justificados. Nós acreditamos. Nós vivemos em um tempo em que o sola fide, somente a fé, tem sido atacado, onde as pessoas vão dizer para nós que só a cruz de Cristo não basta. Tem que ter um negócio, tem que ter mais alguma coisa. E as pessoas parecem retornar ao que Lutero foi contra. Começam a vender as suas indulgências, começam a querer uma cobrança, começam a querer colocar coisas, unirem coisas à cruz de Cristo como se ela não fosse suficiente. Um terceiro sola para seguirmos, para encerrar, é somente a graça. Sola gratia. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vem comigo. Está em Romanos, você anda um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 8. Preste atenção. Preste atenção. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Irmãos, olhem para cá. A graça, você pergunta para qualquer crente, até os que não lê Bíblia, e você pede ele para definir graça, de tanto ele escutar por aí, ele vai definir para você. Ele vai dizer que graça é um favor imerecido, o famoso presente de Deus para o homem. E esse texto de Paulo, ele encaixa tão bem nesse sola, nesse somente a graça, porque é exatamente isso que vai confrontar o que estava sendo colocado pelo catolicismo romano. Quando ele vai anexar a salvação do homem, algo que o homem possa fazer. Note, se os homens pudessem comprar o seu perdão, logo eles passam a ter mérito na sua salvação. Se eu posso adquirir a minha salvação pelo meu dinheiro, pelo meu talento, por algo que eu faço, logo eu tenho mérito no fato de ser salvo. E aí Paulo vem nos ensinar que a salvação, ela é de graça, ela é pela graça, e nós a alcançamos pela fé. E o propósito disso é para que ninguém se glorie. É exatamente para ninguém bater no peito e dizer: eu sou joia, eu alcancei, eu consegui. E note também na história que Lutero vai dizer que, já que o Papa era o representante de Cristo, no caso o Papa Leão X, por que num ato de caridade, então, ele não assinava papéis e distribuía aos homens para que todos os homens fossem salvos? Já que ele tinha o poder de fazer com que as pessoas não fossem condenadas, então por que num ato de bondade ele não saiu distribuindo perdão aos homens? É porque o homem não pode promover salvação para o outro. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode salvar o outro. Nós somos salvos pela graça. É dom de Deus. E a graça, meus irmãos, tem sido nos nossos dias sucateado. Alguns usam outro termo que eu gosto mais, que é barateada. Baratearam a graça. A graça nos nossos dias, meus irmãos, ela parece não ter mais sentido. Nós acreditarmos que Deus nos presenteia parece ser uma afronta para essa geração. Por quê? Porque os homens de hoje são tão soberbos que eles se julgam dignos de dizer não para Deus e não receber presente de Deus. Não, eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar. A graça humilha o homem. A graça mostra ao homem que ele não chega, é Deus que dá.
A graça mostra ao homem que não existe caminho do homem para Deus, só de Deus para o homem. É Deus vindo ao encontro do homem, somente a graça. Penúltimo, para a gente caminhar para encerrar. Volta comigo lá, 1 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Solos Christus, somente Cristo. Primeira de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Olha para cá. Irmãos, esse é sem dúvida alguma um ponto tão fundamental da reforma, porque essa é uma necessidade que temos para a nossa vida e para a nossa vida como igreja. Nós vivemos um tempo onde a nossa cristologia, a pessoa de Cristo, ela tem perdido espaço nos nossos meios. Às vezes, nós corremos o risco aqui no industrial, e às vezes vários lugares, do nosso culto não ser mais centrado em Cristo, porque Cristo parece não ser mais suficiente. Se nós nos propomos a fazermos um culto onde o assunto seja Jesus e não as necessidades humanas, esse culto parece não servir para nós. E esse texto é uma chamada para nós com relação à suficiência de Cristo. Esse texto vai mostrar para nós que entre Deus e os homens, a única ligação que existe é através de Jesus Cristo. João capítulo 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a única forma de nos religar ao Pai. Nós entendemos que somente Cristo é suficiente, e isso é importante no contexto de Lutero. Por quê? Porque o Papa era tido como representante de Deus na terra. Ele é chamado de o vigário de Deus. Ou seja, a partir de Cristo subir aos céus, todos os papas é que vão assumindo o posto de Cristo. Essa é a crença católica. No caso, o Papa Leão X, ele se auto-intitulava como o homem que mediava o acesso do povo a Deus. E aí, Lutero, a partir dos seus ensinos, ele vai redescobrir que só há uma forma do homem chegar a Deus, e essa forma não passa por outro homem, senão o homem Jesus Cristo. Como diz o texto, um só homem, Jesus Cristo, homem. Ele, o Cristo, que é Cristo e que é homem. A única forma de nos conectar é alguém que ao mesmo tempo é Deus e ao mesmo tempo é homem. Alguém que entende os dois mundos, alguém que conhece os dois lados. Ele que é Deus soberano e ele que é totalmente homem. Ele pode nos conectar com o Pai, Jesus Cristo. E nós precisamos urgentemente um retorno para esse sola. Quanto de Cristo tem em nós? Quanto de Cristo tem nas nossas vidas, quanto de Cristo tem nos nossos cultos, quanto de Cristo tem nos nossos pensamentos, o quanto Jesus ocupa o nosso dia a dia, o que nós pensamos sobre Jesus, o que falamos sobre Jesus, o que oramos para Jesus, como nós falamos de Jesus para as pessoas, o quanto Cristo nos ocupa, o quanto Cristo está sobre nós. Interessante, meus irmãos, nós olharmos para isso e vermos coisas tão fundamentais para a igreja, e percebemos que muitas vezes passamos cultos e mais cultos sem termos nenhuma pregação centrada na pessoa de Jesus Cristo. Isso é um risco. Falamos das necessidades dos homens, falamos da busca por conquistas, mas não falamos de Jesus Cristo. O Sola nos chama de volta para isso. O último deles, para que eu encerre: somente a Deus seja a glória, só lhe Dio dai glória. Romanos 11, 33 ao 36. Romanos 11. Para encerrar, meus irmãos. Romanos 11, do 33 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse sola, normalmente ele é colocado por último, quando se estuda e se fala disso, porque nós entendemos que todos os outros têm o propósito de resultar nisso. Quando eu me volto para as Escrituras, eu estou caminhando para glorificar a Deus. Quando eu tenho fé em Deus e eu concentro toda a minha esperança em Deus, eu estou caminhando para glorificar a Deus. Quando eu acredito na graça de Deus como um presente do qual eu não tenho mérito algum, eu estou transferindo para Deus, tirando de mim qualquer vanglória, qualquer glória humana, entregando a glória para Deus. E quando eu me volto para Jesus Cristo, nós entendemos a partir da Escritura que Jesus Cristo, Ele é a glorificação do Pai. Nós estamos chegando no que Deus quer para nós, a glória de Deus. A glória de Deus, meus irmãos, tem algo que tem sido muito falado nos nossos dias e muito mal compreendido para os nossos dias. Nós escutamos: vem com a tua glória, a glória de Deus está aqui, eu estou sentindo a glória de Deus, a glória de Deus chegou. Mas a glória de Deus, meus irmãos, ela não tem a ver com esse algo abstrato. A glória de Deus tem a ver com um comportamento de vida, no qual todas as nossas ações glorificam a Deus. A Deus seja dada a glória na minha conduta, no meu proceder, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no trânsito, no meu dia a dia, no meu trato com os irmãos, no meu trato com aquele que é menos necessitado, no meu trato com o meu próximo. A gente entende que tudo isso culmina para a glorificação de Deus. A pergunta que fica para nós e o questionamento para nós é se nós temos vivido de modo que agrade e glorifique a Deus. Porque esse texto, o apóstolo Paulo, ele chega a essa conclusão quando ele vai falar da profundidade de Deus, quando ele vai falar dos juízos de Deus, quando ele parece fazer uma análise de Deus, e aí ele diz: não tem jeito, porque a conclusão que ele chega é: quem deu a ele, quem sentou Deus numa cadeira e ensinou ele primeiro? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem deu a ele primeiro para que depois ele retribuísse, para que ele pagasse? Ensinou ele para depois ele ter que pagar. E aí Paulo chega a essa conclusão: por que dele? Por ele, para ele são todas as coisas. A salvação do homem começa em Deus e termina em Deus. O homem, no processo de salvação do homem, o homem experimenta a graça de Deus. O homem vivencia do amor de Deus, mas ele não tem mérito, não há indulgência, não há nada, dinheiro, dom, talento, nada que nós possamos fazer para acrescentar. E nós, como igreja, meus irmãos, nós precisamos redescobrir essa reforma, redescobrir esse chamamento. Às vezes, meus irmãos, nós estamos aqui como igreja do Industrial e muitas vezes nós ouvimos aqui as nossas pregações e ficamos tranquilos com relação a estarmos pregando e sendo fiéis à Escritura, mas que risco corremos se nós não estivermos vivendo as verdades que estamos ouvindo aqui. Nós somos tão errados como aqueles que não escutam a verdade de Deus e não colocam em prática, como aqueles que não escutam a verdade de Deus e nem tem como colocar em prática, já que escutam errado. É um erro nosso, meus irmãos, estarmos aqui ouvindo as verdades de Deus, e se não formos essa igreja viva, essa igreja renovada e de preferência essa igreja reformada, constantemente pela palavra e pela presença de Deus. A Deus seja a glória na nossa igreja, no nosso meio, na nossa vida, na nossa casa, no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Cristo.